Durante o NEP 4, os alunos foram estimulados a desenvolver um recurso didático que possa ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem pelos alunos do ensino fundamental e médio. Com o tema vírus pré-determinado, perpassando pelos eixos de ecologia e evolução, o grupo confeccionou um folder informativo voltado para os primeiros anos do ensino fundamental. O folder apresenta como os 3 principais objetivos poder observar as estruturas básicas do vírus, como material genético e envoltório de proteínas, além de observar o seu tamanho em relação a outra célula, dando a ideia de escala e tamanho. E, por fim, detectar as formas de interação do vírus com outros organismos, denominando-os parasitas obrigatórios. Os materiais utilizados para a confecção do folder foram papel sulfite A4, lápis HB e borracha verde macia para confeccionar os esboços, uma mesa digitalizadora e o programa Adobe Photoshop, tanto para digitalizar os desenhos quanto para modelar e diagramar o material. A última imagem desse slide mostra como o folder foi confeccionado. Como pensamos em dobrá-lo em 3 partes, dividimos ele precisamente usando a regra do programa e fomos realizando o trabalho parte por parte, separadamente, tanto na frente quanto no verso do material. Como se trata de um material de apoio para aulas do ensino fundamental 1, tínhamos em mente que o material deveria ser visual e atrativo para os alunos. O que nos levou a uma pergunta: como unir o lúdico ao científico? Os desenhos não poderiam ser científicos demais e mostrar mais estruturas do que o necessário, pois isso poderia atrapalhar tanto na compreensão da criança quanto no interesse dela. Por outro lado, as artes precisavam ter um mínimo de semelhança com o real para que pudéssemos ser usada com a finalidade de ensinar o que é e como era um vírus. Deu-se então início ao processo de criação. Fizemos várias pesquisas na internet e desenhamos de diversas formas até chegar ao esboço final, que atendia a todos os nossos critérios estabelecidos. Após isso, a arte foi refeita e finalizada através do Photoshop. Quanto ao conteúdo. Bom, o que são os vírus? Os vírus são partículas infecciosas bem pequenas. Como assim? São seres minúsculos que, para sobreviver, precisam infectar células de outros seres vivos. São seres muito pequenos, tão pequenos que são impossíveis de serem vistos a olho nu, apenas com a ajuda de um equipamento chamado microscópio. Eles são seres acelulares, ou seja, diferente de nós, seres humanos e outros diversos organismos, os vírus não possuem células. Sua estrutura simples é formada basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. Mas como? Os vírus nada mais são do que uma pequena cápsula. Imagina um comprimido de remédio ou um MM. Ele é composto por uma camada chamada envelope, que seria a casquinha do MM ou cápsula do comprimido. Essa é a parte feita de proteínas. E o recheio do nosso vírus é o seu material genético, seu RNA, os ácidos nucleicos. É a parte fundamental do vírus, que carrega suas informações genéticas para que ele possa se reproduzir. Como já dito anteriormente, os vírus são partículas infecciosas, sendo assim, para que esses organismos consigam se reproduzir, eles precisam infectar outros organismos que possuem células. Por isso, eles são considerados parasitas obrigatórios. E devido a essa natureza, eles são responsáveis pela transmissão de diversas doenças conhecidas, como a Covid-19, por exemplo. Mas de onde vêm essas doenças? Lembra do recheio do nosso vírus? Pois bem, é no código genético que o vírus carrega essas informações. E quando entram em contato com o nosso corpo, causam as mais diversas reações, conhecidas como doenças virais ou viroses. Quando um vírus entra numa célula, essa célula passa a ser chamada de célula hospedeira e passa a ser comandada pelo vírus. Eles obrigam as células a fazerem diversas cópias através de seu material genético e se espalham pelo corpo rapidamente, sempre em busca de mais células para se tornarem hospedeiras. Enquanto o vírus não consegue entrar em algum organismo vivo, ele permanece inativo.
Até onde se sabe, existem vários tipos de vírus diferentes, com formatos, estruturas, informações e tamanhos variados. Nossas células já são partículas muito pequenas, apenas vistas com o auxílio do microscópio. Mas os vírus chegam a ser até 1000 vezes menor. Ao final da aula, propusemos aos alunos um jogo de caça-palavras, localizado no verso do folder. Para finalizar, gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. Espero que tenham gostado e que sirva como ajuda. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigada mais uma vez.